poder legislativo e política externa no Brasil, jogando com as regras. Esse artigo foi escrito pela Fátima Anastácia, Christopher Mendonça e Elgo Almeida. Alguns têm como opinião que, em política externa, o Poder Legislativo abdicou do exercício de suas prerrogativas constitucionais, ou, no melhor dos casos, as exerceu por meio de delegação de competências ao Poder Executivo, retomando-os apenas no caso de algum desacordo grave. O poder estava nas mãos do Executivo, o Poder Legislativo tinha um papel meramente homologatório. A prescrição dos atores federalistas para evitar a concentração de poderes são os mecanismos de separação de poder. Parte-se, ademais, do entendimento de que a política externa é uma política pública, que, como qualquer outra, produz efeitos distributivos e, por isso mesmo, interessa a diferentes atores que possam ser, de alguma forma, afetados. Ocorreu a divisão em dois tempos: ex ante, que antes das proposições serem formalmente apresentadas para tramitação e decisão legislativa, e o ex post, que em relação ao início da apreciação formal das referidas proposições pelo Poder Legislativo, seja quais forem os seus autores. Para tanto, será mobilizado o conceito de arestéis, significando a capacidade do autor de estruturar o mundo de forma a ganhar o jogo, transformando a situação desfavorável em favorável à consecução de seus objetivos. O arestéis engloba três diferentes categorias de manipulação política. A primeira é a manipulação de dimensões, a segunda é o controle de agenda e a terceira que é o voto estratégico. Pode-se afirmar que a minimização dos riscos externos na condução da política externa brasileira está positivamente associada à ampliação da atividade do Poder Legislativo na matéria. Não obstante, grande parte da literatura especializada no Brasil é bastante cética quanto à possibilidade de o Poder Legislativo aumentar seu protagonismo. Em geral, tal ceticismo se baseia na interpretação corrente dos artigos 49 e 84 da Constituição Brasileira. Artigo 49. Diz que a competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O que mais há na legislação sobre política externa relativamente às relações entre os poderes executivo e legislativo? De maneira bastante esquemática, os legisladores brasileiros podem enviar indicações ao Poder Executivo, sinalizando suas preferências na matéria, realizar consultas à Comissão de Constituição e Justiça para dirimir dúvidas sobre as suas atribuições, seus direitos e recursos relativamente à política externa, apresentar proposições individualmente ou por meio de comissões temáticas relativamente à política externa, debater as proposições de autoria de outrem no âmbito das comissões temáticas e do plenário e realizar eventos institucionais para informar sua discussão e decisão, alterar proposições apresentadas por outros autores, inclusive pelo Poder Executivo, enviar pedidos de informação sobre atos ou omissões de autoridades, bem como convocar autoridades para prestar esclarecimentos e aprovar ou rejeitar autoridades diplomáticas escolhidas pelo presidente, assim como também acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução pelo Poder Executivo da política externa brasileira. A participação do Poder Legislativo na política externa brasileira pode ser verificada por meio do exame do uso efetivo pelos legisladores dos diferentes cursos de ação a eles disponível, explicitados os procedimentos institucionalizados à disposição dos legisladores brasileiros. Relativamente à política externa, serão examinados nessa seção o uso pelos legisladores brasileiros, estratégia da arestéis, que é a manipulação de dimensões, controle de agenda e o voto estratégico. Uso de arestéis, visando produzir maiores rendimentos analíticos,
Tais casos serão apresentados por meio da mobilização das categorias rickerianas, relativas às estratégias de manipulação política, para classificar as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo com vistas a aumentar sua assertividade na área de política externa e produzir resultados mais próximos de suas preferências. A primeira estratégia política apresentada por Rick, relativa à manipulação de dimensões, interessa aqui no que se refere à capacidade de poder legislativo atuar ex ante nas propostas da política externa de autoria do Poder Executivo, antecipando seu envio para a tramitação congressual por meio da sinalização de suas preferências ao Poder Executivo. O esforço a ser despendido pelo legislador, nesse momento, envolve a obtenção de informações sobre os mecanismos a eles disponíveis para a realização de tal movimento. Há um constante vínculo institucional entre as casas legislativa brasileira e o Ministério de Relações Exteriores. A análise de tais evidências, à luz do argumento proposto por Rick, permite afirmar que há nos âmbitos tanto do Executivo quanto do Legislativo instâncias capazes de sinalizar as preferências dos parlamentares em temas substantivos relacionados à política exterior, de forma a influenciar sua elaboração no momento ex ante, quando ainda não foram enviados à deliberação congressual. Outra categoria de manipulação política proposta por Rick é o controle de agenda, cujo desafio, segundo o autor, é derrotar a proposta que apresenta maiores chances de vitória. O controle de agenda pode ser feito, por exemplo, via proposição de legislação na área, por membro do Congresso Nacional, contrapondo-se à tendência claramente manifesta pelo Poder Executivo de ser o principal legislador de jure e de fato. Outro instrumento pertinente ao controle de agenda é a consulta à Comissão de Constituição e Justiça, que é uma ferramenta prevista tanto no regimento interno do Senado Federal quanto no regimento interno da Câmara dos Deputados. A mobilização desse instrumento indica empenho dos parlamentares em resguardar seus direitos constitucionais relacionados à produção da política externa brasileira. Desde 1988, 3 consultas à Comissão de Constituição e Justiça foram feitas pela Comissão de Relações Exteriores, o que sinaliza o interesse dos legisladores em esclarecer as prerrogativas do Poder Legislativo nas matérias de política externa e garantir sua assertividade nas mesmas. A terceira estratégia proposta por Rick diz respeito ao chamado voto estratégico. Os parlamentares utilizaram-se desse mecanismo para influenciar tanto no momento da tramitação das matérias referentes à política externa brasileira, quanto no momento das decisões finais. Com vistas a continuar ilustrando a admissão recriana do voto estratégico, será feito um mapeamento das mensagens presidenciais enviadas ao Congresso Nacional e rejeitadas, sinalizando as situações em que o Congresso Nacional atuou como vetor player na política externa do país. Desde 1988, 3 mensagens presidenciais foram integralmente rejeitadas pelo Congresso Nacional, todas já transformadas em projetos de decreto legislativo. Existe uma grande discussão sobre a participação do Congresso Nacional na política externa do Brasil. No entanto, o poder de veto garantido pelos textos constitucionais e infraconstitucionais é mais um instrumento institucionalizado que faculta ao Poder Legislativo atuar como um ator relevante da política externa do país. Mesmo que existam poucos casos de rejeição completa, a possibilidade de uma rejeição total das matérias de do Poder Executivo é mais uma capacidade de influenciar na formulação das mesmas. Bom, gente, este artigo tratou das relações entre o Poder Legislativo e a política externa do Brasil, com vista a identificar e analisar os custos de ação institucionalizados disponíveis para os legisladores com preferências intensas na matéria. A principal hipótese testada nesse artigo se refere ao lugar do Poder Legislativo na produção da política externa brasileira.